A questão do controle está muito presente na nossa vida. Nos sentimos mais seguros quando temos a sensação de estarmos no controle das situações. E do contrário, sentimos medo. Medo do que pode acontecer. São tantas possibilidades e esse medo pode paralisar e causar imensa ansiedade. Só que um dia disseram que tem coisas que teremos controle e outras não. Porém, estamos descobrindo que temos controle de pouquíssimas coisas. Hoje sabemos que não temos controle nem do que desejamos integralmente. E aí? E aí que estamos cada vez mais com medo de nos relacionar, de ter filhos, de se expor sem cortes e edições, de ouvir coisas que não ouvimos nunca. E aí talvez isso indique porque estamos tão ansiosos. Falta de controle. E aí? Paramos tudo e nos isolamos para ter controle de alguma coisa ou nos munimos de ferramentas e estratégias para conseguir controlar situações não planejadas e passar por isso de forma saudável? Bom dia, esse é o Sábado de Manhã, um programa fruto de reflexões, discussões e devaneios que podem gerar mais reflexões, discussões e devaneios. O objetivo? Sei lá, é sábado de manhã, pega seu café, seu chá ou sua água e vem comigo ficar de boa, vai? Bom dia, pessoal! Como vocês estão nesse sábado de manhã? Salvador está com tempo bom, porém chuvas. E aí vamos para o que interessa, não é mesmo? Que é o controle. Como não controlamos o tempo, também não vamos controlar muitas coisas na nossa vida, não é mesmo? Quando eu penso em controle, vem a ideia de que é possível controlar coisas, a gente estar no controle de coisas, de sentimentos, de nós mesmos, de situações, de outras pessoas. Quando isso, na verdade, é uma grande mentira, assim, é uma ideia que colocaram que nos parece muito atraente, né? Que a gente vai planejar e executar e dar conta de tudo, só no controle. Se as coisas saírem exatamente como a gente pensa, tá tudo certo. Só que as coisas geralmente não saem como a gente pensa, como a gente planeja, porque a vida é muito complexa, o mundo é grande, as coisas são muito diferentes, assim, a gente não dá conta de todos os aspectos dessa complexidade, e aí a gente vai sofrer porque as coisas não saíram como a gente gostaria, ou como a gente planejou, da forma que a gente tem controle. Só que hoje em dia eu vejo essa ideia como algo ruim, porque tem paralisado a gente, né? Tem deixado a gente evitar coisas que não estão no nosso controle, para que a gente não lide com surpresas, com o inesperado, com a coisa fora do planejado. E isso é ruim, porque na verdade isso é a vida e a gente está deixando de fazer coisas para não lidar com coisas que a gente não espera. E isso eu falei um pouco no episódio de frustração, acho que tem tudo a ver, mas eu acho que a ideia de controle ela é um pouco maior, um pouco mais complexa, porque ela vai do individual ao coletivo. E aí a gente vai entrar nisso, vamos lá. Quando a gente pensa em controle, eu não consigo imaginar algo que não seja baseado em muita violência e muita restrição. Porque no natural, a gente vai ter uma fluidez de sentimentos, de ideias, de acontecimentos, de tudo muito grande, muito maior, que a gente de fato não tem controle. As coisas acontecem de forma mais fluida mesmo. A palavra é fluida. Só que pra gente ter o controle, a gente precisa ter um ponto de saída, ponto de chegada. Algo certo de que isso vai de fato acontecer. Só que a gente não tem isso. Isso não existe, ou pouquíssimas são as situações que de fato isso existe. E aí a gente vai restringindo tudo que acontece para que ele de fato aconteça como a gente gostaria. E aí isso vai exigir muita restrição do que de fato poderia acontecer para que a gente siga o script e violência para que essa restrição seja obedecida. Isso a gente faz em alguns âmbitos. Eu queria começar pelo âmbito individual. E tudo isso, num cenário de Brasil, é naturalizado, é comum. É ok a gente exigir uma postura controlada de nós mesmos, da sociedade, das pessoas. E além de exigir, a gente criar estruturas de controle. E a gente vai chegar lá. Vamos lá.
A primeira questão que eu queria trazer é a questão individual, do controle de nós com nós mesmos. E aí a ideia de que a gente vai sentir o que a gente quiser. E quando algo ruim acontece, a gente precisa se controlar para não fazer um show, dar vexame e se humilhar em público, chorar em público. A gente precisa sempre se controlar com coisas que estão machucando a gente, para que a gente não perca a razão em uma discussão, para que a gente não reaja tão violentamente quanto aquilo que a gente está sentindo. E aí tudo a gente vai aprendendo desde criança, desde que a gente nasce, engolir o choro, não faz birra, mesmo entendendo que esses sentimentos todos que a gente, enquanto criança, tá sentindo, a gente não consegue lidar, a gente não sabe nem o que é. A gente não sabe o que é a frustração de não ter, sei lá, o brinquedo que a gente gostaria no mercado. A gente não sabe o que é não ter a comida na hora que a gente quer, ou não conseguir dormir porque a gente tá com sono. A gente não dá conta de tudo isso. A gente tá ainda aprendendo o que são cada uma dessas coisas. E aí a gente já tá posto que a gente precisa controlar todas essas emoções, essas coisas que estão acontecendo com a gente. E aí a gente vai crescendo nesse hábito de se controlar, de controlar seus sentimentos, de controlar suas atitudes. E eu acho que isso tem muito de amadurecimento e educação. De fato, é importante a gente entender o que está acontecendo e, em muitas medidas, se controlar, porque se a gente vive em sociedade, a gente realmente não pode fazer tudo que a gente quiser, tudo que a gente sente, reagir de formas que são prejudiciais para a sociedade, mas eu acho que a gente pesa a mão nisso porque, a gente não aprende a refletir sobre esses sentimentos, sobre essas situações, e existe o script do como você vai reagir em cada situação. E geralmente esse script foi feito por hegemonias sociais. Então, ela não passa pelos sentimentos de quem está sendo violentado, das minorias. Então, é sempre uma reação muito polida, educada. Você não pode reagir com violência, você precisa sempre estar no discurso, na conversa, no argumento, como se isso fosse possível em todos os casos, quando, na verdade, quem está sendo extremamente violentado primeiro são essas pessoas. Então, a gente está sempre se vigiando, se controlando, exigindo de nós mesmos uma reação polida para coisas que são para além disso, sabe? Então, e a gente aprende isso a fazer com nós mesmos. Por isso que eu acho que esse âmbito individual é muito importante, porque é a primeira camada de tudo isso. É a gente se controlando, é a gente se limitando e muitas vezes sem o primeiro passo, que é refletir sobre essas coisas. Refletir sobre por que aquilo tá me impactando, como aquilo tá me impactando, o que de fato eu tô sentindo, pra, de fato, depois reagir, sabe? Ou a reflexão depois do porquê eu reagi daquela forma. Exemplos, né? Quando alguém é muito violento com você de forma branda, de voz baixa, com uma violência muito psicológica e complexa. Quando alguém... Casos de racismo, acontece muito isso, porque é algo estrutural da nossa sociedade, e aí se exige, na verdade, uma reação calma, tranquila, de argumento. Você precisa ensinar como se faz. E muitas vezes não é possível isso, porque são violências muito brutais mesmo com as pessoas, que o nosso corpo, nós como animais, a gente não dá conta de reagir de forma amena a coisas que são tão violentas com a gente. Então, acho que é importante a gente se enxergar, se estudar e entender como as coisas impactam a gente e como, de fato, a gente pode ou não reagir a situações específicas. E aí, muitas vezes, a gente se machuca mesmo, se pune, muitas vezes, por essa falta de controle, entre muitas aspas, que, na verdade, são reações naturais de nós mesmos. Então, acho que é importante a gente refletir
Primeiro, sobre esse âmbito de o quanto a gente tem se controlado, se restringido para agradar um script que não dá conta de tudo, não dá conta de toda a complexidade social. A segunda coisa é quando a gente tenta controlar o outro ou a situação em que a gente está inserido. Quando a gente tem essa ideia de controle muito forte, e geralmente quem tem essa ideia de controle muito forte são minorias sociais, porque sabem que a qualquer momento pode sofrer alguma violência, retaliação pelo seu comportamento, que na verdade não é exatamente pelo comportamento, e sim por elas serem quem elas são. A gente tem a ideia de que a gente pode controlar as coisas que estão para além de nós mesmos, como a gente pode controlar com quem a gente está se relacionando, porque quem a gente se relaciona tem que agir de tal forma, tem que atender a essa ideia de que a gente construiu a partir de, enfim, questões questionáveis, coisas questionáveis. E aí a gente fica tentando controlar outras pessoas, as atitudes e sentimentos e reações de outras pessoas e tenta controlar situações, ambientes, como se fosse possível isso, mas na verdade não, porque são outras complexidades, são outras cabeças, outros mundos, outros ambientes, outros aspectos que fogem de fato do nosso controle. E sempre vai fugir, não tem o que você planeja, faça, pense antes, que vai dar conta de todos os aspectos, porque a gente não dá conta. É muita coisa mesmo, assim. E coisas que podem acontecer no inesperado mesmo. A gente devia ter como certo de que não vai sair tudo certo. Porque a vida é assim, as coisas são assim. Os eventos que a gente, eu vou planejar um evento. Sério? A gente vai planejar um evento acreditando que as coisas vão sair como a gente ensaiou, como a gente pensou, como a gente gostaria. E às vezes um fornecedor não entrega, às vezes um convidado bebe demais e se passa. Essas coisas são normais acontecerem. E a gente, essa ideia de que a gente poderia controlar situações e outras pessoas é extremamente destrutiva para nós mesmos, porque a frustração e a ideia de que você não foi suficiente, você não planejou tanto, você não deu conta de tudo que deveria, acaba caindo sobre a gente. Quando na verdade são coisas além de nós mesmos, além da nossa capacidade e de qualquer ser humano, porque a gente não tem como controlar tudo. Não existe essa possibilidade. E aí eu chego no terceiro ponto, que é, na verdade, o fundador de tudo isso, que é o controle social. O interesse por um controle social. O interesse por controlar pessoas, controlar sociedades. E aí a gente pode chegar lá atrás, na colonização, nas grandes navegações, a Europa querendo... E até antes, na verdade, né? Impérios e feudos e reis e igreja. Tudo isso tá lá como fundador de controle social. Como é que se controla e aí exige que outras pessoas façam o que a gente acha que deveria ser feito. Que na verdade às vezes nem é o que de fato eles acreditam, mas é o que eles gostariam de que fosse feito para uma recompensa. E geralmente está muito associado a poder. Então, quando a gente pensa em controle social, é muito em manter poderes hegemônicos. E no Brasil, isso é nítido. Há muito tempo. Acho que desde que Brasil é Brasil. Desde da colonização, controle social da igreja, do império, o controle sobre corpos e mentes, a ideia de que algo é certo e algo é errado, e aí vem ali toda uma estrutura, se constrói uma estrutura para que isso seja executado. Não é só lei e punição, é lavagem cerebral, é desmobilização, misturas de ideias, de crenças, principalmente do povo africano trazido para cá, e também a desmobilização dos povos originários
Então, toda essa ideia de que a gente pode controlar pessoas e a gente, enquanto estrutura de poder, exige ferramentas que executem isso. Então, a igreja vai ter um papel importante nisso, na ideia de dizer que só existe um Deus bom, um Deus que salva, uma alma possível, que tudo o resto é coisa do diabo. A ideia, inclusive, de céu, inferno, diabo, e que o que você fizer vai te levar para o céu ou para o inferno. Toda essa é mesmo o imaginário que isso gera vai culminar, obviamente, no controle individual. Porque se você acredita que existe céu e inferno e que você não gostaria de ir pro inferno, você vai se controlar, você vai se ater a coisas essas que pode ser verdade, mas pode ser só uma invenção para dominação e controle. Então, é tudo sobre esse controle social. Quem a gente quer que esteja à margem, quem a gente quer que esteja inserido socialmente, como a gente vai fazer essas divisões, como a gente vai estabelecer esses parâmetros. E muitas vezes não é interessante que esses parâmetros estejam explícitos, ou por um tempo foi ok ser tão explícito como na escravidão, e aí depois vai se criando outras formas de parecer que não é sobre isso, mas a gente consegue, com fatos e estruturas e números, e estatísticas, a gente consegue comprovar essas ideias de controle, quem vale viver, quem vale morrer, quem não vale, não é importante se preocupar com essas coisas. Então é importante que a gente pense esse controle social, individual, coletivo, para que a gente consiga imaginar ou minimamente refletir sobre o que faz sentido de fato. O que realmente é importante ou o que é só uma maneira e ferramenta e estrutura de alienação, controle e manipulação de poderes, para manutenção de poderes. Acho que tudo isso faz sentido. E eu acho que o que a gente ganha com isso? Eu acho que quando a gente foge dessa ideia de controle, a gente abandona muitas exigências e pesos de nós como nós mesmos. Como se a gente... Porque quando a gente tira essa ideia, a gente não é com a gente. Quem erra, quem falha quando a coisa não sai como a gente planejava, não foi a gente. É o mundo. Ele acontece assim. Então a gente acaba tirando também esse peso individual de que a gente poderia ter esse controle. E eu acho isso muito interessante, porque isso pode fazer a gente viver mais saudável. A gente acreditar de fato nas nossas potencialidades sem a ilusão de que a gente pode fazer mais do que a gente está fazendo, sabe? Quando a gente tá fazendo coisa pra caralho. E eu acho também que a gente ganha porque a gente se angustia muito quando a gente não tem o controle de tudo. Quando a gente acredita no controle e não tem controle. Quando a gente não... Quando acontece alguma coisa com a gente que a gente não esperava. Quando a gente reage a algo de uma forma que a gente, às vezes, também não gostaria, não acha que é certo, mas acontece, porque a gente, de fato, não tem controle. E aí vem sempre uma culpa, uma angústia, uma decepção com nós mesmos, que é normal, é comum, e a gente pode sentir isso, porque a gente pode se decepcionar com nós mesmos e tal. E a gente... o processo de melhora e aprendizagem, ele parte por isso, né? A gente não vai acertar sempre e não acho que todas as coisas que a gente faça são certas, independente do motivo. Mas eu acho que a gente pode se punir menos com isso. E aí eu acho que a gente vai tirando uma angústia que a gente fica de acertar o tempo todo como se fosse possível. Como se só se você fizer... Se você for algo realmente ruim, você vai errar e você vai perder o controle dos seus sentimentos, das suas atitudes, das suas reações, quando não é sobre isso, sabe? E eu acho também muito violento quando a gente ignora esses aspectos naturais nossos, que é demonstrar raiva, demonstrar medo, demonstrar frustração, demonstrar sentimentos.
Eu acho que a gente tem perdido isso pra não se descontrolar. Ou não parecer descontrolado. O quanto exigem que a gente seja sempre bonitinho, sofrendo 1 milhão de coisas, sendo massacrado por essa norma social. E aí, ainda assim, a gente precisa reagir de forma tranquila, polida, didática, quando não é possível. Nem sempre é possível. E quando a gente faz isso, a gente, na verdade, está aí se violentando para atender a normas antinaturais. Porque no fundo, somos só animaizinhos, gente. Aprendendo a lidar com esses sentimentos, com tudo que acontece com a gente, com o mundo, e a gente é atravessado e tudo isso. Então, eu acho que é importante a gente pensar 2 vezes, sabe? Antes de se culpar de alguma coisa que a gente fez, que a gente não gostaria. Mas que no fundo é só a gente entender o que aconteceu, por que aconteceu e tentar melhorar da próxima vez, que é o que de fato a gente pode fazer. Bom, moral da história é que planejar é diferente de controlar. Eu acho que a gente pode e deve planejar as nossas coisas, a gente pode desejar coisas, muitas coisas assim pra nós mesmos, para as pessoas que estão próximas a gente e tal, mas a gente não pode esperar que isso seja, que aconteça exatamente como a gente tá pensando. Mesmo que a gente se planeje muito antes, a gente organize as coisas antes, a gente pense em todos os aspectos, mas esperar que aconteça exatamente como a gente gostaria, eu acho que é a gente encarar uma realidade que não existe, sabe? Que no fundo o mais importante é a gente planejar, sonhar, desejar e aí também se preparar para situações que estão fora do nosso controle. A gente criar ferramentas e criar essas habilidades em nós mesmos de se adaptar ao inesperado, de descobrir o inesperado, que muitas vezes vai ser até melhor do que você pode imaginar. Porque a gente tem essa limitação, né? A gente vai imaginar o que a gente consegue enxergar. E aí então a gente pode lidar com coisas outras que a gente ainda não viu, não imaginou, não criou. E de fato viver a vida da melhor forma possível, porque a gente não sabe qual é a melhor forma possível. A gente vai descobrindo, e eu acho que esse processo de descoberta a gente precisa se abrir para ele e aproveitar da melhor forma possível. Nem sei, e muitas vezes vão ser muito ruim, vai ser muito pior do que a gente podia imaginar. Mas se a gente consegue se preparar para o inesperado, a gente consegue sair dele de uma forma mais saudável, sem se culpar tanto, sem se violentar mais ainda do que o mundo já violenta a gente. Eu acho que controle está muito associado a domínio. E a gente precisa parar com essa ideia de domínio, como se fosse possível dominar as coisas. A gente precisa, na verdade, lidar junto, estar junto, e não dominar algo, alguém, situações, sociedades. Então, a gente precisa descolonizar nós mesmos para que a gente consiga fazer outras coisas. E aí o controle vai cair sempre no que é certo, o que é errado, no sim, no não. E o mundo nunca foi binário assim, nunca foi binário assim e nunca será. Então a gente precisa lidar com o que é real, que é a diversidade e as diversas possibilidades de fazer as coisas. E não só no que a gente acha que criou. Sei lá. Ai, gente, a gente é muito, muito doidinho. O ser humano é muito doidinho. Então é isso, gente. Esse foi o programa de hoje. Se vocês gostaram, curte aqui, já comenta, já faz as coisinhas aí, interage. Eu quero saber o que vocês estão achando. Vocês estão meio calados, viu? Sei que muita gente fala comigo, ama, adora, comenta, mas eu quero mais, eu quero saber mais, quero entender o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, o que vocês querem mudar, feedbacks e tal. Além deste programa do sábado de manhã, toda quinta-feira também sai episódio do Deriva com um convidado. Ai, gente, eu tenho amado gravar, editar, ouvir. Ai, sério, se você não ouviu, não tá acompanhando também, ai, gente, faça isso por vocês mesmos. Ouvir outras pessoas. Ai, muito bom, muito maravilhoso. E até semana que vem, até breve,
Em todas as redes sociais também, _ Diego Germano. E até mais, um beijo. Já sabe como me seguir, já sabe onde me encontrar e não esqueça de esperançar. Um beijo.